Cresce o número de idosos em todo o país, mas cresce também a violência e maus tratos a essa parcela da população. O Estatuto do Idoso, criado há 9 anos, prevê que o desrespeito é uma violência aos direitos humanos. Hoje é comemorado o Dia Mundial de Combate à Violência contra o Idoso. Ele ainda tira a sujeira do sapato. Enquanto isso, outros conversam. Esta senhora descansa os pés e a amiga recebe os cuidados da enfermeira. Este outro idoso anda para exercitar as pernas, enquanto este outro toma o sol da manhã. Esses idosos moram em um abrigo em Brasília. Passam o dia pensando na vida, muitas vezes lembrando do que já passaram. O sorriso de Dona Vânia esconde a tristeza que tem ao lembrar porque veio embora de Fortaleza. Depois de perder suas 2 filhas em São Paulo, foi morar com o único filho na capital cearense. Mas a violência que sofreu, decidiu fugir. Por causa de violência física e psicológica. E eu acho que isso é um caso que a lei tem que mudar, tem que fiscalizar, porque existem muitos pais hoje em dia abandonados. E muitas pessoas abandonadas por família, por violências. A violência está mandando no nosso país. O que Dona Vânia, de 65 anos, passou é a realidade de muitos idosos no Brasil. Abandono, violência física, psicológica e sexual, além de abuso financeiro, são algumas das situações que parte desta parcela da população tem que enfrentar. Aqui no Distrito Federal, de janeiro a maio deste ano, a Central do Idoso recebeu mais de 200 casos envolvendo violência contra idosos. Os principais agressores, os filhos homens, respondem a 43 casos, já as mulheres, 15. Por isso que muitos desses idosos vivem em abrigos, à espera de uma vida muito mais tranquila. A assistente social do abrigo esclarece que o alto índice de violência contra o idoso é a falta de preparo da família, que muitas vezes não entende que este momento é uma etapa que eles precisam do convívio familiar. A família não sabe como lidar com essa etapa da vida do idoso. E ela entende, e hoje a gente vê uma sociedade que é jovem, ativa e tudo, e não entende que o envelhecimento é uma etapa para ser vivida também. Então ela entende que pronto, ele já viveu e agora é minha vez de viver, e negligencia, descuida, ignora e vai viver a vida dele. A violência contra a pessoa idosa é considerada no Brasil uma violação aos direitos humanos. De acordo com o Estatuto do Idoso, em vigor desde 2003, nenhuma pessoa com idade igual ou superior a 60 anos pode ser objeto de negligência, discriminação e violência. Atualmente, 10% da população brasileira é idosa, o que equivale a 20 milhões de pessoas. A previsão é que esse número ultrapasse 30 milhões em 2015 e 44 milhões em 2020. Preocupado com esses números e o aumento do registro de violência contra o idoso, um seminário que acontece na Câmara dos Deputados em Brasília faz referência ao Dia Mundial de Combate à Violência contra a Pessoa Idosa. Estamos abrindo os olhos da sociedade e do próprio idoso, porque as campanhas de conscientização são muito importantes para que a sociedade entenda que é um dever dela denunciar. É um dever, isso é previsto no Estatuto do Idoso, que qualquer cidadão que tenha conhecimento de que direitos do idoso estejam sendo violados, ele tem o dever de denunciar. Agora, além da conscientização da família e da população, é preciso também que haja coragem para denunciar os casos de violência contra os idosos. Hoje o SOS Idoso, né, o Disque 100, ele é fundamental para que seja denunciado, para que seja fiscalizado. Pois é, e para falar mais sobre este assunto, nós vamos conversar agora com a coordenadora do Núcleo de Defesa do Idoso do Distrito Federal, Paula Ribeiro. Boa tarde, doutora. O que está havendo com a tolerância ao idoso? Ou seja, por que, na sua opinião, está crescendo a violência contra a pessoa idosa? Por total falta de desconhecimento da realidade desse segmento populacional. As pessoas não compreendem que justamente o envelhecimento é uma etapa da vida e encaram o idoso como um peso, como um fardo.
Tá certo. Nós temos algumas perguntas feitas por nossos telespectadores. Vamos ouvir a primeira delas. Tomás Menezes, desempregado. O que fazer quando o agressor é o responsável pelo idoso? Muito bem, doutora. Como é que fica nessa situação? Essa é uma situação bastante complicada e muito presente nos casos de violência. Nós conseguimos identificar na nossa pesquisa que 65% dos casos de violência contra a pessoa idosa são praticados justamente pelo filho. Essa é uma situação bastante delicada porque o agredido, a vítima, via de regra a mulher, ela não tem coragem de denunciar o seu filho. Mas isso é muito importante que aconteça, esse idoso precisa se sentir fortalecido para fazer essa denúncia, porque independentemente desse filho ser o agressor, ele tem sim a obrigação legal de ajudar no cuidado e no sustento desse idoso. Tá certo, doutora. Temos mais uma pergunta feita por nossos telespectadores. Álvaro Alves de Freitas, auxiliar administrativo. Quem o idoso pode procurar caso os seus direitos não sejam atendidos? E então, doutora, como é que fica essa situação? A Defensoria Pública é justamente o órgão responsável para fazer a defesa do idoso, tanto vítima de violência quanto aquele que tenha qualquer dos seus direitos violados. Então, ele pode procurar a Defensoria Pública do seu estado, da sua cidade, o Ministério Público, as delegacias públicas, os conselhos estaduais e municipais de defesa do idoso. Existe toda uma rede amparada e preparada para atender esse idoso. Temos mais uma única pergunta. Vamos ouvi-la. Meu nome é Ricardo Tadeu Santerano, eu sou empresário. Eu tenho uma pergunta. Qual a pena para quem agride o idoso? E então, doutor, qual é a pena? Na verdade, nós temos diversos crimes tipificados pelo Estatuto do Idoso e para cada crime existe uma punição, uma pena atribuída. A gente não tem uma pena certa definida para cada situação. O mais importante que a gente entenda é que a questão não é se esse agressor vai ser ou não preso. A grande questão é que suporte este idoso vítima de violência vai receber e que suporte também este agressor vai ter. Porque em muitos casos a violência é praticada por uma situação de desemprego, de drogadição, de uso de álcool e drogas. Então, este agressor, ele também precisa ter uma rede de suporte para que ele não venha a cometer novos atos de violência. A simples pena, a simples prisão não vai resolver essa situação que hoje atinge esse segmento da população. Tá certo, doutora Paula Ribeiro, muito obrigado por sua participação aqui no Jornal da Justiça, primeira edição.